Muito antes de os homens desenharem mapas e nomearem os rios, existia um território que não podia ser conquistado. Entre florestas densas, onde a névoa beijava a copa das árvores ao amanhecer, e rios tão largos quanto o céu, vivia o povo das Amazonas, mulheres forjadas pela terra, pelo arco e pela liberdade. Dizia-se que elas nasceram do pacto entre a deusa da guerra e o espírito da floresta. Da deusa herdaram a coragem indomável. Da mata, o silêncio, a paciência e a fúria súbita. Nenhum homem governava entre elas. Nenhuma coroa pesava sobre uma só cabeça. As líderes eram escolhidas pelo mérito, pela sabedoria e pela capacidade de proteger o povo acima de si mesmas. Desde crianças, as Amazonas aprendiam a correr sem deixar rastros, a disparar flechas que encontravam o alvo antes mesmo do som do arco ecoar, e a lutar com lanças tão longas quanto os troncos jovens da floresta. Mas também aprendiam a curar, a ouvir os sinais da natureza e a honrar os espíritos ancestrais. Para elas, força sem equilíbrio era apenas destruição. Entre as jovens guerreiras, uma se destacava. Seu nome era Aira. Aira não era a mais alta nem a mais forte, mas havia em seus olhos um brilho inquieto, como se enxergasse além do presente, enquanto as outras treinavam até o corpo ceder. Aira treinava até compreender. Observava o vento antes de lançar a flecha. Escutava o rio antes de atravessá-lo. As anciãs notaram cedo. Aquela jovem carregava o chamado do destino. Na noite de sua iniciação, Aira foi conduzida ao Círculo das Raízes Antigas, um lugar onde nenhuma chama artificial podia arder. Ali, sob a luz da lua, ela teve a visão que mudaria tudo. Viu a floresta em chamas, viu guerreiros estrangeiros avançando com armas de metal e fome nos olhos. Viu sua gente cercada e, por fim, viu a si mesma empunhando uma lança de luz à frente de todas. Ao despertar, o silêncio caiu sobre o círculo. As anciãs sabiam. A profecia antiga havia despertado. A líder da aurora surgiria quando o mundo tentasse quebrar as Amazonas. Não demorou. Navios subiram o grande rio como feridas abertas na água. Homens vestidos de ferro, guiados pela ambição, acreditavam que a floresta era vazia, que aquelas terras não tinham donas. As Amazonas responderam como sempre fizeram, não com palavras, mas com precisão. E batalha ecoou por dias. Flechas caíam como chuva silenciosa. Sombras se moviam entre as árvores e cada passo inimigo custava caro. Ainda assim eram muitos. O metal avançava onde a tradição resistia. Quando a linha quase cedeu, Aira avançou. Ela empunhava a lança ancestral, guardada por gerações e nunca antes usada. Diziam que sua ponta continha a vontade das deusas. Ao erguê-la, a floresta pareceu respirar com ela. O chão tremeu, o vento mudou, e o medo encontrou morada no coração dos invasores. Aira não lutou apenas com força, mas com liderança. Onde ela passava, as Amazonas se erguiam. Onde a esperança fraquejava, ela reacendia. Ao final, os invasores fugiram, levando consigo histórias que ninguém acreditaria, de mulheres invisíveis, de flechas que vinham do nada, de uma líder que lutava como se fosse a própria terra. Após a vitória, Aira não foi coroada com ouro. Recebeu apenas um colar de sementes antigas, símbolo da responsabilidade, não do poder. Tornou-se guardiã, não rainha. Sob sua liderança, as Amazonas permaneceram livres. E quando o mundo mudou, como sempre muda, elas mudaram também, sem jamais se curvar. Até hoje, dizem que quem entra fundo demais na floresta pode ouvir passos leves, o som de um arco sendo tensionado e uma voz feminina sussurrando ao vento: aqui somos livres. E assim permanece a lenda das Amazonas. Se quer conhecer mais lendas como essa, ative o sininho, se inscreve no canal Maia, não esqueça de dar um joinha, comente aqui se já conhecia essa lenda.